E depois há outra doença que também afeta a nossa retina, ou uma das, a diabetes, não é? A diabetes, não podemos sem deixar dúvida. de falar Os também. doentes diabéticos, a retinopatia diabética é a causa mais importante de cegueira nos países desenvolvidos, nas pessoas em idade ativa, Tem muito mais trabalhadores. hipóteses de ficarem cegos do que as outras diabéticas. pessoas. Têm mais hipóteses. E os idosos também têm muitas hipóteses de ter muita patologia na retina, porque existe uma doença que é a degenerescência macular da idade, que também acontece nos idosos, que também aumenta muito o risco das pessoas desenvolverem lesões retinianas irreversíveis. E existem tratamentos para estas doenças hoje em dia. De antes havia muito pouca coisa que se podia fazer. Só havia quase o laser para alguns casos, mas o laser é um tratamento um bocadinho destrutivo. O laser faz uma cicatriz na zona onde atua, é térmico, faz uma queimadura térmica na retina e, portanto, naquela zona provoca alguma lesão para poupar as zonas ao lado. Hoje em dia existem tratamentos que não destroem a retina. Existem tratamentos que são aplicados por injeções, que já deve ter ouvido falar, sim, injeções intravítreas, exatamente, que se aplicados em fase certa e com frequência de acordo com a necessidade do doente, não são minimamente destrutivos, permitem tratar os edemas maculares, da diabetes, das oclusões venosas, etc. Uma série de doenças. De uma série de doenças. Podem ocorrer também tromboses na retina. E as tromboses na retina dão sintomatologia um bocadinho diferente. Qualquer vaso pode entupir, pode dar um AVC, pode dar um infarto, é um vaso sempre que entope. Mas se ocorrer na retina, pode dar uma perda total de visão de um olho, mas pode ser de um vaso mais pequeno e não dar uma perda total de visão daquele olho. O doente pode, por exemplo, ao olhar, ver que não vê metade de cima ou a metade de baixo das coisas. Pode ser uma oclusão de um ramo superior ou inferior. Parece que as coisas estão meias partidas a meio, não é? E, nesse caso, também pode ter tratamento que seja preciso fazer, também desenvolve muitas vezes edemas maculares e nós, nesses casos, temos que tratar atempadamente. E cada vez mais sabemos que esses tratamentos só funcionam se forem instituídos em fases precoces das doenças. Se nós começarmos a tratar um doente que ainda tem boa visão, provavelmente esse doente vai manter boa visão ao longo do tempo. Se nós começarmos a tratar um doente só numa fase em que ele já não vê quase letras nenhumas, em que só percepciona formas, provavelmente nunca vamos conseguir restituir-lhe a capacidade de leitura, a capacidade de condução, etc. Porque isso é muito importante para a manutenção da vida e da independência das pessoas. Claro que sim. Não é? E existem fatores de risco. Era isso que eu ia perguntar mesmo. Se há fatores de risco comuns a estas doenças todas? Todas não. Existem vários fatores de risco para várias doenças. Há uma coisa que é má para a retina em geral, que é o tabagismo. O tabaco. É mal para muito tantas tóxico. coisas, não é? Pois, mas quase toda a gente sabe que o tabaco mata, que o tabaco dá cancro, mas por acaso acho que se sabe pouco que o tabaco cega. E sem dúvida que existe um risco muito grande, muito maior de cegueira nas pessoas que fumam e sobretudo nas que fumam há vários anos e que fumam bastantes cigarros por dia. Sobretudo na fase tardia da vida, aqueles grandes fumadores têm grande risco de ter a tal degenerescência macular da idade. Um risco muito maior do que as outras pessoas. Nos diabéticos, se fumarem, aumenta o risco de terem lesões na retina também. Certo? E uma grávida que fume também tem risco de prejudicar o seu filho também a nível da retina. Quer dizer, há uma série de fatores comuns em que o tabaco faz mal a qualquer patologia da retina. Faz mal e dificulta os tratamentos também, não é? Ou não dificulta tanto o tratamento, mas é sobretudo lesivo, é tóxico para a retina. Além do tabaco, já falamos da diabetes, Sim. É um fator de risco. Depois temos outros fatores de risco, o envelhecimento, sem dúvida, e a história familiar. Se já existe alguém na família que tenha a história de ter perdido visão, de ter, por exemplo, sido operado a uma catarata e que ficou sem ver, muito provavelmente é porque tem uma patologia da retina. E nesses casos, pessoas que tenham familiares afetados têm um risco muito maior de vir a ter patologias na retina. Já para não falar daquelas doenças retinianas que são mesmo familiares, como é o caso da retinopatia pigmentar. Não sei se já ouviu falar na retinopatia pigmentar. É uma doença degenerativa também, que se herda, que
passa mesmo de pais para filhos e que de antes não havia muito a fazer, que leva a uma perda de campo visual, a pessoa aí tem uma visão diferente, pode até ainda conseguir ler, andar, mas, por exemplo, uma coisa que os doentes referem, cai-lhes um objeto ao chão e têm dificuldade em conseguir encontrá-lo. Porque o campo visual é restrito, o campo de visão é mais apertado e a pessoa só foca pequenas partes das coisas. Mas estas pequenas alterações, desta degradação, é gradual também? São lentas, muitas vezes. Lentas. As fases iniciais destas doenças têm uma degradação que é lenta e que se vai estabelecendo ao longo de anos. E se a pessoa não for muito atenta, passam despercebidas e nós temos uma grande capacidade de adaptação. Nós, ao longo do tempo, vamos ficando a ver mal. Se for dia a dia, não vamos nos tentando adaptar. Se tivermos uma perda de visão súbita, brusca, provavelmente notamos. Claro. E isso acontece também em patologias da retina, nas tromboses. Era por isso que eu estava a pensar naquilo que nos tinha dito há pouco, que as pessoas devem procurar as urgências e as urgências estão preparadas para detectar este tipo de problemas, para verem mais além do que... Estão, a pessoa vai à urgência e, tendo queixas características típicas, faz aquilo que nós chamamos a dilatação da pupila por oftalmologia. Os hospitais centrais todos têm oftalmologia que faz urgência. E, portanto, faz-se a dilatação da pupila. Isso é um meio de diagnóstico? É uma maneira de vermos para a parte de trás, porque a nossa retina está escondida. Está escondida atrás da nossa íris, que é o que dá cor aos olhos, não é? E a pupila é um orifício muito pequenino, tem alguns milímetros de diâmetro. Nós, para vermos bem lá para trás, temos que abrir a pupila, pôr uma menina do olho muito grande, quase desaparece a cor do olho da íris e conseguimos diagnosticar as várias patologias. E temos uma série de meios auxiliares de diagnóstico hoje em dia que, sem serem minimamente invasivos, nos permitem fazer o diagnóstico das várias patologias retinianas na hora, com facilidade. E instituir tratamentos precocemente, que é muito importante nestes casos. Estes tratamentos têm efeitos secundários significativos? Depende. Os São tratamentos que as pessoas depois têm que fazer ao longo de muito tempo. Os tais injeções intravítreas, por exemplo, não têm efeitos secundários significativos. No início, quando eles têm, que podiam ser lesivos do ponto de vista sistémico, podiam aumentar o risco das pessoas virem a ter tromboses, infartos, infecções nos olhos, etc. O que é certo é que neste momento já existe uma experiência de milhares, muitos milhares de tratamentos feitos. Milhões. Posso mesmo dizê-lo, porque nos Estados Unidos a quantidade de doentes a fazerem tratamentos é enorme, já para não falarmos na China, etc. Mas aqui também já se faz muito, faz-se ou não, muito. Não tanto. Eu trabalho no Hospital de São João, certo? Somos o centro português que provavelmente faz maior número de tratamentos em Portugal. E nós, neste momento, fazemos à volta de mais de 200 tratamentos por semana. Portanto, está a ver... Com estas injeções? Com essas injeções, pois, mais de 200 por semana. Ouvimos sempre falar mais do laser, é verdade. Não, mas as injeções, neste momento, são o principal tratamento das doenças da retina. Nós fazemos mais de 200 por semana, o que dá uma média às volta de 7.000 por ano ou mais, e, portanto, é uma quantidade muito elevada de tratamentos feitos. E os efeitos laterais são praticamente nulos, porque o nosso olho, ao fazer o tratamento dentro do olho, os fármacos ficam lá contidos, não vão entrar facilmente em circulação sistémica e, portanto, não têm efeitos a nível do organismo, praticamente. E, por outro lado, o risco de infecções quase não existe, porque nós fazemos os tratamentos no bloco, em ambiente desinfetado, que reduz muito o risco de termos complicações, certo? Portanto, os tratamentos neste momento são eficazes para manutenção de visão. Ainda assim, ainda há muito desconhecimento acerca disto, medo. Não é? E há muitas pessoas que têm medo. Era uma palavra que eu não queria usar, mas... As pessoas têm muito medo. Aqui há uns anos atrás houve um incidente em Lisboa, que toda a gente ouviu falar, no Hospital de Santa Maria, houve uma série de reações adversas em doentes tratados diabéticos com tratamentos intravítreos. E por causa desses 6 doentes, penso eu, que foram afetados, muitas pessoas ficaram cegas por medo, porque tiveram medo de ser tratadas. E ao terem medo de ser tratadas, ficaram irreversivelmente cegas, provavelmente muitas centenas, devido a um erro que ocorreu, que foi uma coisa pontual, que não se tornou a repetir, que não ocorre, certo? E que estamos perfeitamente neste momento protegidos para que aquele tipo de erro não vai voltar a acontecer. Mas as pessoas
ficaram com imenso medo desde aí e ainda hoje, até quando propomos a alguém, tem que tirar uma catarata. Não me vai acontecer como aos doentes de Santa Maria. Ainda falam nisso. As pessoas ainda falam nisso. Esquecem-se é que são feitos muito mais tratamentos milhões com sucesso, em que nada com acontece, sucesso. não é? E aqueles casos em que aconteceu um problema, não é? Mas estas injeções, isto não é um tratamento alternativo, são mesmo a solução. São mesmo a única solução eficaz para uma série de doenças e têm que ser feitas, e os doentes têm que se convencer que transformamos doenças que antes provocavam cegueira em pouco tempo em numas doenças e em todas crónicas, as idades também, não é? Em todas as idades, podem afetar desde os mais novos aos mais velhos, em doenças que são mais crónicas, é verdade, mas que os doentes têm que ir regularmente ao hospital, fazer os tratamentos que forem necessários, e se os fizerem durante muitos anos, nós conseguimos manter a visão dos doentes conservada. E quanto mais cedo os começarem, melhor. É tal história. Um doente, se começar com visão de leitura, provavelmente vai manter a visão de leitura. Se um doente estiver à espera de ver mal, de não ver nada para ser tratado, provavelmente nunca vai recuperar para um nível de visão de leitura. Portanto, é fundamental desmistificar os tratamentos, é fundamental que os doentes tenham a noção que devem recorrer cedo, precocemente, e iniciar o tratamento cedo. E também é importante que, por exemplo, os nossos colegas da medicina interna e da medicina geral e familiar, que nós também tentamos sensibilizar, que nos enviem os doentes precocemente cedo, quando eles às vezes se queixam ao médico de família, que sejam enviados rapidamente e, em vez de os enviarem para uma consulta, que os enviam para uma urgência, porque se o tempo às vezes de espera de uma consulta pode ser fatal em termos de visão futura para o doente, pode fazer toda a diferença. Muito bem, doutora, ficamos por aqui na nossa conversa, foi muito esclarecedor, muito obrigada por ter estado connosco. Até uma próxima oportunidade. Nós fazemos agora uma curta pausa.